Olá, pessoal! Bem-vindos para o painel 3. E eu vou tenho a honra de chamar aqui para o nosso palco principal especialistas que entendem a grande importância de uma cultura sólida dentro das organizações. Eu vou chamar para o nosso papo a Miriam Coden, que é cofundadora da Nortus, a Adriana Schneider, que é CVO da Humanare e embaixadora do capitalismo consciente, a Ale Cavalcante, que é sócia e cofundadora do Go Human. E para mediar esse super papo, eu vou chamar o Vicente Gomes, que é sócio fundador da Coral. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou passar a palavra aqui para o Vicente conduzir este painel maravilhoso. Obrigado, Gabi. Bom dia a todos, a todas. Poxa, super feliz de estar junto com vocês aqui. Time de feras. E só queria fazer... Eu estava acompanhando aqui a painel anterior, né? Uma conversa super bacana sobre ESG, que a Eliane trouxe, com provocações importantíssimas para o nosso futuro, para a nossa felicidade, para um bem-estar. E falando de cultura, falando de visão sistêmica, falando de complexidade. E todos nós já ouvimos, de certa forma, né, o jargão aqui, a cultura devora a estratégia no café da manhã, né, rapidinho. E mais recentemente está vindo também mais um olhar que é assim, os sistemas almoçam a cultura, né, que também faz parte do processo, né? E a Eliane falou do Jack Welch, o livro que ele escreveu sobre ele, né, que o homem que quebrou o capitalismo. Então, de certa forma, eles criaram ali um contexto para as organizações, né, e a cultura dentro das organizações como motor dessa transformação importantíssima, né, de sustentabilidade, de governança e tudo. Então, eu acho que nosso painel vai continuar essa conversa e com a experiência que vocês têm, vai ser muito bacana aqui o nosso bate-papo. Então, eu acho que as apresentações também, a Gabi falou, né? Eu acho que todo mundo pode acessar, mas garanto para vocês, pessoal que está aqui conosco, que estamos no meio de pessoas que entendem muito do assunto, que vivem o assunto, se dedicam, que têm um propósito muito forte com relação a isso, né? E que vão trazer várias perspectivas o nosso trabalho. Queria agradecer a Rejane também, que está aqui ajudando a gente na tradução. E começar, talvez, com a primeira rodada de cada um, né? Para falar um pouco sobre nosso painel e nossos espectadores aqui, tenho certeza que trabalham com esse tema, né? Devem estar muito curiosos com cultura. E uma pergunta sobre a nossa prática, sabe? O que a gente já vive no dia a dia. Fale um pouquinho de vocês e um pouquinho de quais são os principais desafios que vocês têm encontrado, né, na experiência prática de vocês, no dia a dia, nessa evolução, de uma implementação de uma evolução de cultura, sabe? De mudança de cultura. E que lições aprendidas ficaram aí para vocês, que vocês possam compartilhar com os nossos telespectadores. Começar com a Miriam. Bom dia, Miriam. Bem-vinda. Bom dia, queridos e queridas. Querido e queridas. Primeiramente, quero agradecer. Eu não vi a Adriana ainda, não tinha visto. Muito prazer, Adriana, bom estar aqui contigo. Alessandra, muito grata. Vicente, agradecer a Humanizadas também pelo convite. Agradecer a todos que estão aí também nos escutando. Bem, o que eu posso dizer para vocês assim, de dificuldade, né? Que eu posso chamar que seria, para mim, na minha perspectiva, o grande centro de dificuldade. É algo que nós cultivamos há em torno de 300 anos aí como humanidade, que é uma visão mecanicista que hoje ela ainda está envolvendo as interações humanas, ainda ela envolve como que a gente olha para os recursos do planeta, ainda ela envolve o dia a dia do mundo corporativo, né? Essa é uma visão, e ela não é certa e não é errada, é só uma visão do que nós viemos vivendo, né, enquanto humanidade, e também quando surgiram as organizações para atender às necessidades da sociedade em massa,
na época era mais fácil utilizar aqueles conceitos todos, né, das ciências naturais. Eu vejo como uma grande dificuldade no dia a dia o que ainda existe desses 300 anos nessa perspectiva mais, vamos dizer assim, linear de ver as coisas. É uma perspectiva mais linear de tratar as pessoas, uma perspectiva linear de tratar áreas. Então, e aí na contrapartida, uma necessidade de que a gente se complexifique mais nessa perspectiva, porque também esses 300 anos, uma das dificuldades que trazem com relação à cultura é que a gente reduz um pouco o que é cultura organizacional. A gente parece que tem um olhar um pouco parcial do que seja cultura organizacional. E cultura permeia muito tudo dentro da organização, a parte econômica, a parte financeira, a parte humana. Então, eu diria que o que impede hoje um processo de evolução cultural de uma forma mais saudável e aí entra, né, uma compreensão sistêmica de cultura, que é a nossa educação, a educação do berço, é como a gente veio aí nesses 300 anos, e como a gente ainda utiliza isso para tratar alguns aspectos dentro da organização que já precisariam de uma visão, de uma mentalidade um pouco mais complexa. Eu acho que eu iria por aí, como dificuldade. Muito bacana, Miriam. E então, assim, tem a questão da visão, né, do ser humano, do nosso mindset, né, e até, talvez o heartset, como a gente vive e sente, né, a vida nas organizações. E aí eu vou passar essa mesma pergunta para a Adriana, né, que todos nós trabalhamos com pessoas, desenvolvimento. E aí, Adriana, o que você tem encontrado como principais desafios e lições aprendidas? Quando você fez a pergunta, eu fiquei me questionando sobre diversas dimensões, a individual, né, a empresarial e a profissional, né, que a gente trabalha com valores, gestão de valores há mais de 7 anos. E no individual é o autoconhecimento, né? É investir, tomar consciência do que precisa ser trabalhado, quais são seus gatilhos, quais são os valores de aproximação e de afastamento, né, que te levam a relações humanas que são desumanas, né? A nível empresarial, é a dificuldade de manter a coerência, né? É de tomar um caminho e perseverar. Abrir mão de um lucro, né, onde só o empresário ou só os acionistas ganham e compartilhar com todas as partes envolvidas. Isso é uma mudança muito grande de mindset. E é preciso não só se educar, mas educar também a equipe, né? Compreender como é que é um trabalho mais diferente, como é que é preciso ser mais colaborativo, como é preciso tomar decisão não pensando só em você, na sua área, na sua entrega, mas no cliente, nos parceiros, na sociedade. E exige um alinhamento de propósito que é ancorado pelos valores, né? E a nível profissional, é mostrar para as empresas, convencer que é um investimento a longo prazo, que é o resultado de uma perenidade organizacional, é o resultado, preciso investir na liderança, que se conheça, que crie uma consciência organizacional, que crie um outro patamar de uma nova economia que já está em curso. E que hoje, meio que numa visão de onda, parece que todo mundo fala sobre isso, mas não sabe como vivenciar, né? Uma cultura humanizada, uma gestão humanizada, e é muito vivo, né? Um sistema aberto, uma empresa, é um sistema vivo. Muda o contexto, muda o cenário econômico, muda o seu negócio, e é preciso estar sempre atento, ancorado nesses valores, para que a gente possa passar pelos momentos turbulentos, como a gente está vivendo agora, né? Então, lidar com a incerteza, lidar com as dores, perpassa por conhecer a si e acreditar que você está no melhor lugar para estar. E aí você consegue passar por isso. Então, eu vejo eu vivencio esses desafios no meu dia a dia. Nossa, super me conecto também. Você estava falando, eu estava me lembrando de situações, casos, clientes, e até, eu vou confessar, dá uma angustiazinha, né? Você fica, nossa, tanta coisa que tem que mudar, ou não sei, mas eu queria ouvir a Alessandra, porque a Alessandra trabalha muito
e essa segurança psicológica e humana dentro desse contexto todo, do líder, dos colaboradores. Compartilha com a gente, Ale. Muito bom, super prazer estar aqui com vocês, né, esse time maravilhoso aí da Humanizada que conecta, né, essas pessoas aqui, isso é muito bom. E aí eu fiquei pensando, né, Vicente, claro que a gente aqui, né, eu trago esse olhar, esse recorte aí, como você bem falou, do mais humano, da segurança psicológica, mas eu fiquei pensando, e também um pouco influenciada pelo painel anterior, né, dessa questão da complexidade. Uma coisa que a gente tem enfrentado muito, né, em diferentes contextos, é essa dificuldade das organizações e das lideranças, né, de lidar com a complexidade, né, de entender que essa complexidade ela existe. Quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de olhares múltiplos, a gente está falando dessa diversidade, a gente está falando de aceitar e passar por isso, né, e aí concordo muito com o que a Adriana trouxe, passa por como é que eu líder, né, me conheço, consigo perceber em mim essa dificuldade, aceitar essa dificuldade para eu poder fazer as grandes viradas, né, para eu poder engajar, para eu poder trazer ali a organização para um caminho que é o caminho da transformação. Então, acho que quando a gente fala de transformação, a gente está falando muito dessa angústia, que é angustiante, a gente sabe, né? Eu tive também, né, muito tempo do outro lado da cadeira, e às vezes eu queria essa urgência, né? Eu queria que a transformação acontecesse como nas minhas, né, idealizações, mas a gente sabe que não é assim, que é muito complexo. E talvez o segundo elemento que a gente percebe é essa dificuldade da gente ir para o lugar da autenticidade, né? Para a gente ir para esse lugar. Eu estou sendo verdadeiro, eu estou conectando, eu consigo nessa organização, nesse time, né, nesse núcleo aqui, ser quem eu sou, estar na minha melhor versão, ou eu estou representando uma persona para, enfim, ser aceito, perceber incluída e etc. Né? Então, acho que esse tem sido talvez a grande bandeira que a gente tem trabalhado bastante, como é que a gente oferece, a gente apoia as pessoas a perceberem que esse é um caminho possível, é um caminho importante para que as transformações aconteçam, né? Até porque isso tudo é muito dinâmico, é muito orgânico, né? A gente não tem, por mais que a gente tente planejar, a gente tem que lidar com isso, vai acontecer, vai voltar, vai ser ambíguo, a gente precisa aceitar muita coisa. Então, acho que é um pouco isso que a gente tenta aí trazer nesse recorte aí da Go Rio. Legal, legal. E, na verdade, você falou um tema crucial, né? Que é essa aceitação, essa abertura e autenticidade, que rima muito com vulnerabilidade, né? E aí eu fico pensando nossa cultura empresarial hoje. Eu vou rodar uma rodada também, uma outra pergunta no que você está falando, assim, como é que a gente ajuda a criar uma cultura que seja saudável e engajadora e motivadora e que impacte positivamente os desafios que as empresas têm também no contexto empresarial, né? Inovação, desempenho. Assim, as coisas parecem tranquilas, mas imagino os líderes que vocês encontram, como é que vocês trabalham com isso? Vou começar com a Adriana, vamos dar uma rodada com a Adriana, depois a gente vai... Vicente, você está indo pela ordem alfabética, estou de olho em você. Olha, eu entendo assim, e assim, precisava falar que não falei no início, eu sou muito fã de vocês, eu adoro ter consultorias como vocês, assim, porque eu acho que no sistema, na colaboração, não é na concorrência, né? É concorrente e é parceiro, e que a gente vem conseguindo, né? Mudar de patamar, né? do que a gente faz e com quem a gente faz. Então, eu queria registrar isso aqui. Eu vejo assim que primeiro passo para um sucesso, para conseguir implementar, é reconhecer a diversidade. Né? Somos diversos. Opção, né? Orientação sexual, gênero, educação, cor, isso, assim, a gente precisa dar acesso a toda a possibilidade de desenvolvimento e promoção de todos.
porque aí a gente começa a ser mais humano, né? A gente consegue se reconhecer que o outro é diferente e ter tanta importância quanto você, contribui tanto quanto você. Inclusive, hierarquicamente, todos contribuem para o sucesso organizacional. Então, isso já é uma grande quebra, e eu vejo que as empresas estão tentando, né, atender cotas e metas sem olhar de uma maneira muito consciente sobre quais são as suas decisões. Então, esse acho que é um primeiro passo. O segundo passo que eu entendo é ter líderes realmente comprometidos a impactar para além do seu negócio. Olhar para a sociedade, olhar para a natureza, olhar para o universo e ver que ele precisa tomar decisões que favoreçam a regeneração do nosso planeta, que favoreçam o acesso a consumidores diversos, né? Que cuidem dos seus parceiros, dos seus fornecedores também, né? Então, essa é uma outra quebra de paradigma. E o que eu também tenho visto é que quem já está no poder, maior parte das pessoas que estão no poder hoje nessas organizações, elas cresceram profissionalmente no modelo anterior, né? Então, eles também estão muito solitários, eles também estão muito perdidos, e é preciso que as outras lideranças também os vejam de uma maneira humanizada. É muito comum a gente fazer ações e as pessoas, né, os participantes falando assim, não, mas vai chegar lá no Olimpo, né? Ele sabe do que a gente está estudando, porque existe uma distância entre o que já é propagado e como é realizado, essa incoerência que todas as organizações têm, né? Então, eu acho que é por aí. Assim, em primeiro lugar, é colocar o ser humano no centro, são as pessoas que dão os resultados, né? Não são os processos, não são os móveis, nem utensílios, né? E aí, esse colocar no centro é não achar que o humano é mais importante do que o resto da natureza, do que o resto do planeta, né? O humano com a consciência, ele faz parte de uma maneira muito mais inteligente, integradora, porque ele precisa sobreviver. Então, quanto mais a gente olha para dentro, quanto mais a gente se coloca no centro, mais responsável a gente é pelo que não está fora, que está no nosso sistema. Bacana, Adriano. Só queria reconhecer também a nossa rede, né, e as nossas conexões aqui, que estamos numa jornada comum do capitalismo consciente, né, desenvolvimento humano. E eu acho que o que nos dá força e o que nos dá otimismo é ver que nós somos muito mais capazes, talvez, do que a gente perceba, né, como pessoas, lideranças, humanidades. Então, super feliz de estar junto nessa jornada com vocês e com todos que estão juntos aqui com a gente também. Mas eu queria tomar a perspectiva da Miriam agora para essa mesma questão. Miriam. Me pegou porque eu estava fazendo links com o que a Adriana estava falando e com o que a Alessandra estava falando antes. Então, eu estava escutando a Adriana e também o que a Alessandra trouxe antes. A necessidade que... Eu diria que primeiro a gente precisaria começar, de fato, a olhar para o ser humano como ele é, na sua totalidade. E não somente, agora eu quero só fazer um link com o que eu falei antes, e não somente o ser humano como uma peça que me serve para eu alcançar um resultado. Que esse é um pensamento que vem desse nossa educação de 300 anos. Então, como eu trago de forma genuína e verdadeira que, de fato, nós queremos que o ser humano tenha um valor central, ele seja visto como aquele ser que precisa, na sua integralidade, e aí inclui um pouco o que a Adriana estava trazendo, independente das suas opções, das suas escolhas, de sua raça, independente disso. E aí uma coisa que eu gosto de trazer também é como a gente trazer para o contexto corporativo um olhar para aquilo que nos torna semelhantes. Eu tenho muito isso comigo, assim, sabe? Independente de raça, independente de opções nossas, onde nós somos semelhantes? Onde que a gente se encontra e que nós somos iguais ou que nós somos semelhantes? E a gente vai acabar entendendo que nós somos todos seres humanos, que cada um de nós está onde está, é genuíno, é legítimo onde está. E como
nós irmos transformando essa cultura que fazia com que o ser humano era só uma peça, e agora partir a olhar para este ser humano que é um membro de uma organização e não é uma peça de uma organização. E aí, junto, como trabalhar no contexto corporativo o medo de fazer isso. Porque a gente precisa acolher esse medo. A gente não pode dizer assim, nossa, o pessoal está errado, né, as organizações estão erradas. Não, isso é um produto, a gente vive um produto de muito tempo sendo cultivado, né, da nossa cultura. Então, também como acolher o medo de colocar este ser humano biopsicossocial no centro, como acolher o medo que se tem de fazer isso. Por quê? Porque nós não sabemos fazer isso. A gente sabe fazer outra coisa. A gente sabe usufruir dos recursos que o ser humano pode produzir para termos mais resultados e melhores resultados. Então, como isso é uma inversão, e isso dá medo, né? Isso vai mexer, porque o ser humano, todos somos humanos. Os líderes, a alta gestão, todos somos humanos. Então, como seres humanos, a gente vai ser tocado em estruturas muito profundas do nosso próprio processo evolutivo como espécie humana. Então, eu colocaria esses elementos, assim, sabe? Como a gente ir cuidando de todos os lados, né? Quando a gente fala olhar para as pessoas, olhar para o desenvolvimento humano, mas como isso, de fato, passa a ser genuíno e não mais só um artifício. Agora, porque o mundo está falando que a gente precisa cuidar da nossa gente, então agora nós vamos criar condições que isso aqui é cuidar das nossas pessoas. A gente vai precisar ultrapassar um pouco isso. Por quê? Porque ainda aí tem um olhar de como eu cuido bem dessa peça para ela funcionar ainda melhor. E a gente, como ser humano, no nosso contexto biopsicossocial, o ser humano sabe. A gente sabe quando algo é verdadeiro, quando algo, de fato, está me convidando para que eu me desenvolva e, ok, eu vou produzir, e vou produzir bem, mas eu vou estar saudável. Então, também, acho que teve, não me lembro quem falou no painel anterior, acho que foi a Tarsila, que ela trouxe assim, como é importante, não dizer ou isso, né, mas como a gente se complexificar a ponto de que a gente consiga integrar isso. Primeiro, a gente vai precisar começar a gerar reflexões no mundo corporativo. Eu acho que é o primeiro passo, porque a gente tem redes neurais muito estabelecidas, muito fortes, na perspectiva de como tratar o ser humano dentro da organização, e é preciso muita reflexão, porque também é assim que o ser humano evolui, né, como ser, como espécie animal. Então, eu falei vários elementos, mas englobo esses aspectos assim, que eu acho que a gente precisaria começar a dar uma atenção para isso. Super, super. E eu vi que quando você quis acessar a essência do que você ia falar, você fechou os olhos para dar espaço para isso vir, né? Super bacana que você mergulhou, né? No que está mais presente para trazer isso, para contribuir aqui com a nossa conversa, né? E eu queria só resgatar esse aspecto, né? Do medo nas organizações, né? Até medo como líder. E o RH também, como ele vê o humano ali não como um recurso, mas como um ser igual a ele, no sentido de ser humano, mas tão diverso quanto é toda a natureza, toda a criação, né? Cada pessoa, cada coisa que está aí é totalmente diferente na sua expressão, nas suas necessidades. E criar espaço para reflexão, porque muitas vezes as organizações são muito pragmáticas. Né? Não, tem muito espaço para... Peraí, vamos lentificar, vamos refletir. Né? E aí eu fico curioso para o que a Alessandra acha de tudo isso, na sua experiência, Alessandra. Vamos lá, excelentes ingredientes aí para a gente trazer, né, a questão principalmente dessa segurança psicológica, né, de como é que a gente traz esse elemento, porque o medo organizacional, ele tá ali, né, e
E assim, a gente sempre conviveu de alguma forma com esse medo, né? E é o medo que fala de questões ali individuais, né? O medo de parecer incompetente, medo de parecer aquela pessoa intrusa, parecer. Então você começa a reproduzir ali comportamentos, né? Mas aí eu fiquei assim muito com alguns elementos que a Miriam trouxe, né? Eu fiquei pensando aqui. Se cultura, né? Se a gente pensar que cultura é como fazemos o que fazemos, né? Então, se a gente tem isso, é quase que aquela reprodução que vai acontecendo, né, exponencial, e as pessoas nem sabem por que estão, mas estão agindo daquela forma. A gente começa, quando a gente fala desse ambiente, né, que não é um ambiente saudável, se a gente está naquele ambiente tóxico, aquele ambiente, né, onde o medo ele prevalece, mas onde as microagressões são permitidas, onde a gente percebe, além do assédio, muita humilhação, muita falta de respeito, infelizmente, a gente tem um lado ali das pessoas, até na busca de aceitação, de começar a reproduzir aqueles comportamentos. E aí, talvez, aqui também tem uma outra questão, que é o papel essencial da liderança, de calibrar essa história, né? Porque o líder ele vai ser fundamental nesse processo de reconstrução, de repactuar, de reformular e de dar essa virada, né? E a gente não estou falando que isso seja simples, isso é muito complexo, isso é muito difícil, e a gente reconhece isso. Mas para a gente caminhar para essa construção dessa segurança psicológica, o líder precisa estar muito empenhado, é necessário muita coragem de como é que lidar e até de se despir das suas, né, crenças e vulnerabilidades para celebrar novos ritos ali. Então, assim, talvez seja importante pensar como é que vão ser esses acordos, como é que vão ser esses novos olhares, novos posicionamentos, como é que vai ser esse nível de respeito e confiança que eu, como líder, vou trazer ali para a minha equipe, né? E aceitando tudo que a Adriana e que Miriam trouxe, né? Aceitando o indivíduo com a sua complexidade, aceitando que esse medo existe e que como é que você vai reconstruir essa história. Mas, assim, eu acho que tem um elemento ali essencial que é realmente essa doação e esse papel. Eu gosto muito da ideia de moldar, do líder moldando essa cultura. Então para a gente criar esse ambiente psicologicamente seguro, tem esse papel fundamental da liderança, tem essa história de você realmente olhar todos os acordos, mas talvez aí principalmente da gente se despir da arrogância, né, da gente se despir daquele lugar de pleno saber e a gente entender que tem um processo ali a ser reconstruído, né? Acho que eu traria um pouco esses elementos aí para a gente continuar aí a nossa conversa. Eu fiquei com muita vontade de falar uma coisa, Vicente. Fala, Adriana. Eu lembro de um trabalho com liderança de uma das 4 maiores consultorias do mundo. E aí eram sócios já, e eles contavam com muito prazer que eles tinham sido humilhados, que eles tinham sido explorados, que eles trabalhavam quase como estagiários dos seus antigos líderes, e contavam também com muito prazer que eles reproduziam isso, já porque eles passaram, os outros também têm que passar. E foi muito impactante para mim, e foi muito difícil convidá-los a fazer. Você sofreu? Então, por que não fazer diferente, né? Não, porque todo mundo faz. Cara, até o primeiro começar a fazer diferente. E provar que fazer diferente dá resultado, impacta de uma forma positiva, enfim. Então, eu acho que tudo que a gente está falando agora, sempre essa coragem de fazer diferente do que a gente fez até hoje. E essa coragem, porque a gente não vai saber onde vai dar, mas se a gente tiver uma intencionalidade, né, correta, concreta, positivamente, né, assim, a gente vai aprender com erro também. Mas se a gente continuar reproduzindo do jeito que está, já afundando no lixo, né, já afundando em insegurança psicológica, em depressão, em ansiedade, a gente já sabe que não é sustentável. Então, assim, vamos tentar fazer diferente, né? Mesmo sem saber onde vai dar. Vai nos tirar daqui, onde a gente está agora. Legal. Tem duas. Eu me reconheço muito, inclusive, nessa jornada que você contou, né, desse líder, né, que
cara, começou cedo a trabalhar e conseguiu, sei lá, chegar numa posição de liderança, e aqui os nossos amigos falam, quem é o líder, né? A gente fala muito que a liderança é um aspecto relacional, né? A gente tem liderança em qualquer situação com outro ser humano, né? E essa liderança é fluida no sentido que em alguns aspectos o outro lidera, em outros você lidera. Então, liderança ocorre entre pessoas, né? Que é a capacidade de ouvir, de entender, de criar uma visão inspiradora, motivadora a respeito do desafio e do contexto que está presente aí, nessa complexidade toda que a gente está vivendo em várias camadas, ESG, a competição, ter que inovar, assim, são muitas coisas mudando ao mesmo tempo que tá tudo lá no nosso script, né, do trabalho dentro das organizações, né? Então, eu reconheço muito que teve um momento que, e a vida está sempre certa na nossa perspectiva, né, que eu fui abatido essa complexidade toda e comecei a ter uma queda de saúde, né? Comecei a não estar 100% integral para trabalhar com aquilo. E foi só quando eu me libertei dessa certeza, né? Então, olha, o que eu vivi até hoje foi o que eu aprendi, a minha experiência, e é isso que vai para o futuro. Quando eu me livrei disso, que eu deixei isso fluir, né? E acolhi o que estava ali. Não, isso aqui tem valor, é legal, mas não é só isso, é muito mais, né? Tem muitas outras perspectivas. Então, eu queria só compartilhar a minha experiência, porque eu acho que talvez ela esteja presente em muitas das lideranças hoje nas organizações, né, em qualquer nível. E essa abertura e essa vulnerabilidade de saber que somos todos iguais, no sentido de seres humanos, né? Todos nós pensamos e amamos e odiamos, e temos medo e temos coragem, né? Está tudo presente na gente, mas que a gente pode, juntos, puxa, fazer coisas mágicas, né? Totalmente diferentes. Vicente, posso... Ai, desculpa, posso só reagir no que você trouxe, assim, né? Porque... E obrigado por você trazer, né, aí, né, da tua vivência, né, da tua experiência, mas, assim, é tão poderoso quando a gente consegue criar esse espaço de fala, desse diálogo dentro das organizações, com pequenos times, porque da mesma forma que a Adriana trouxe esses exemplos, que são exemplos, né, assim, né, bem ainda infelizmente presentes em algumas culturas, né, em algumas organizações, a gente também percebe um movimento, né, das organizações querendo vamos virar, vamos humanizar mais, e esse humanizar passa por isso, por criar esse espaço de diálogo, onde pessoas, assim como você acabou de relatar, conseguem, e eu tenho, assim, a gente tem casos super interessantes, né, e até, né, emocionantes de líderes que conseguem trazer ali, né, a sua fala, a sua experiência, e relatam como é que eles mudam, e como eles conseguiram mudar a relação com as suas equipes, né? Então, acho que esse movimento de você poder se conectar com você mesmo, você perceber que aquilo não é só você, que tem outras pessoas, isso é fundamental para a gente poder avançar. Eu só queria trazer isso, que eu acho que... E aí vamos continuar, que a conversa está muito boa. Bacana. Miriam, o que você acha do que a gente está falando? O que você somaria da tua experiência nas organizações? E talvez na vida também, né? Eu não sei se é uma questão de somar, porque os elementos todos que a gente trouxe, que tu também incluíste agora, Vicente, eles são elementos bem imprescindíveis de serem cuidados, e eu colocaria que a gente precisaria olhar para isso tudo ao mesmo tempo. É como a gente trabalha com essas informações todas em rede, olhando para isso de uma forma... como essas coisas se conectam, como essas coisas se impactam. Porque impactam, porque se conectam. Mas no dia a dia a gente acaba olhando mais partimentado, né? Então a gente tem muitas áreas dentro das organizações, a gente tem gestores de áreas, mas o quanto esses gestores eles conversam entre si e enxergam, por exemplo, todas essas conexões ao mesmo tempo. Como que os donos das organizações, os executivos, sua alta gestão, enxerga isto no dia a dia?
porque isto está conectado. Isto já é uma complexidade. Então, como... E tudo isso, o ser humano ele é o produtor, né, dessas emoções todas, e do medo, e todas as outras emoções. Então, como a gente olha para isso tudo junto? Então, só uma inclusão de, ao olharmos, procurar olhar tudo conectado. Porque aí a gente vai fazer perguntas que a gente nunca se fez. E nós precisamos fazer perguntas que nós nunca nos fizemos. Eu costumo chamar de perguntas de qualidade. Quais são as perguntas de qualidade que eu ainda não me fiz? Quais são as perguntas de qualidade que a nossa organização ainda não fez? Mas para isso a gente vai precisar enxergar mais da complexidade que já existe. Então, uma coisa é... Às vezes a gente faz assim, nossa, mas está complexificando cada vez mais. E eu ainda diria que a gente tem um gap da complexidade que já existiu e que a gente não conseguiu ver ainda. E que já está presente e a gente ainda não conseguiu ver. Então, acho que como enxergar isso tudo numa malha única, né? Numa rede única, e a partir disso a gente se fazer perguntas e então chegar às soluções que a gente ainda não chegou. Eu faria essa inclusão. E me lembra muito, né? Quando você estava falando, eu estava lembrando, você trouxe, né? De como é que a gente sai do olhar mecanicista, né? E entra numa vida dentro da complexidade, né? A gente tem um amigo, uma colega, Nora Bateson, que fala muito, parece paradoxal, né? Que fala que a abordagem melhor para trabalhar com complexidade é complexar cada vez mais as coisas, né? Trazer mais dados, mais informações, né? Transcontextuais, então, de perspectiva de vida, mas também de perspectiva de camadas da vida que a gente está trazendo para essa conversa, né? E a Juliana, aqui, que está nos participando aqui da nossa conversa, perguntou para a gente, né, nessa malha de conversas, o que é que a gente acha do caminho middle up down, ou seja, que esse diálogo, né, aconteça a partir do meio da organização e depois suba, desça e se espalhe dentro da organização. Qual a experiência de vocês com relação a isso? Quem gostaria de começar? Adriana, parece que você está mais... Porque, assim, eu acho que é uma excelente estratégia, você bem chula, né? A estratégia do BD, né? E a média liderança, ela tem realmente a capacidade, né, de influenciar para baixo e para cima, mas é preciso cuidar dela, porque ela fica numa situação onde ela está muito vulnerabilizada, ela fica muito pressionada, porque ela alavanca uma mudança para baixo, mas ela não tem o mesmo poder de alavancar para cima. E aí lá em cima ainda está no modelo anterior. Então, assim, partir por essa estratégia é preciso cuidar muito dessa liderança, da média liderança, para além do que está sendo proposto, né, de conteúdos, enfim. Então, ter espaços de conversa, de diálogos, né, entre eles, promover uma interação ainda maior para influenciar, precisa ter rituais para que eles possam influenciar e trazer lá para o topo da pirâmide o que está acontecendo ali embaixo. E isso também nem sempre tem uma escuta realmente empática lá de cima. Então, é preciso dar estratégias, ferramentas no âmbito emocional, psicoemocional, para que essa liderança não seja só a porta-voz e também seja o saco de pancadas. Então, é uma estratégia que funciona, mas é preciso olhar para além do direcionamento estratégico da empresa. Sabe? Assim, tem que cuidar da pessoa, das pessoas. Bacana, bacana. E você falou dos rituais, né? Os rituais tocam um pouquinho o que a gente tinha começado, né? Quando a gente falou que o sistema almoça a cultura, né? Então, se eu mudar um pouco o meu sistema, né? Os meus rituais, e se eu criar espaço para fazer isso de uma forma dialógica, né? Como é que eu vou ajudando a essa liderança que está lidando ali com, talvez, o grande público das organizações e o cliente na linha frontal e tudo, a se fortalecer nesse processo, né? Bacana.
Eu sou entusiasta do Think Environment, né? Que diz que a mente que tem a pergunta tem a solução. E para criar um ambiente, né, de segurança para pensar, é preciso pensar junto. É preciso deixar de ser eu e sermos nós. E todos temos a mesma importância e a mesma contribuição. Eu realmente acredito que nós temos todo o ferramental para resolver os nossos dilemas, né? É preciso acessá-los. E aí, e nem sempre é possível olhar para isso, é mais difícil, é mais trabalhoso do que seguir um frame qualquer, que uma consultoria qualquer foi lá e disse que é a solução. Então, é preciso acabar com essas soluções prontas, porque também, se nós somos indivíduos, temos coisas em comum, mas também temos diferenças, as organizações também, né? Mesmo que seja o mesmo segmento, também tem suas peculiaridades. Então, abrir mão dos frames e começar a olhar para o que rola ali no dia a dia, né? Na identificação de cada um, né? Alessandra, você quer... Só para contribuir aqui, né, que também acho que essa coisa da receita a gente tem que abandonar, né, e ajudar realmente as organizações a abandonarem isso, porque a gente precisa reconhecer essa diversidade, esse potencial interno ali que existe. E eu fiquei pensando, né, na questão lá do middle que a Adriana trouxe, e concordo muito, acho que a gente... É aquela camada que está ali, está sofrendo a pressão da equipe, e ao mesmo tempo de cima, como é que lida, é preciso cuidar. Mas sabe que eu fico, às vezes, me perguntando, eu percebo algumas organizações, e aí fica uma provocação para a Juliana aí pensar, né, algumas organizações começam a delegar para o middle a transformação, a delegar para o middle essa... quase que é uma relação quase que perversa. Eu estou lá na alta liderança, eu estou muito ocupado para lidar com essas questões, então vamos passar para o middle. E aí vamos tocar. E fica na minha visão, na nossa experiência, a gente está trazendo ainda mais toxicidade para essas relações, né? Porque se eu vivo dentro de uma mesma organização, uma dicotomia onde a alta liderança está indo, né, por um caminho, e eu delego, se eu estou delegando, mas porque uma coisa é eu delegar com a ideia, vamos transformar e mobilizar, mas eu estou alinhado lá em cima, outra coisa é eu não vou me ocupar com isso e vamos delegar, e isso não tem espaço na agenda, isso para mim é uma grande questão, uma grande interrogação, e eu gosto muito de provocar, né, quando a gente tem essa oportunidade, quer dizer, isso é importante? Então, peraí, isso aqui é uma transformação que faz parte da agenda? É isso mesmo? Ou será que a gente está falando de uma outra coisa, né? Isso eu acho muito precioso, né? Eu acho que a gente precisa trazer esses debates com mais clareza nas organizações. Não sei o que vocês acham, na vivência de vocês. Já vi esse filme, viu, Alessandra? Já vi isso acontecendo. E, tipicamente, não é um movimento, assim, não tem resiliência, não consegue ir para frente, né? Porque eu vou até trazer mais uns elementos aqui, Miriam, até para ver se vocês... a gente fala, as organizações incluem tudo que está lá, né? Nossos produtos, nossos processos, nossa reputação, nossos sistemas de atração de pessoas, de promoções, de remuneração. Como é que vocês... E quando a gente fala do sistema, da cultura, né, e da complexidade, está tudo junto, né? Um organismo vivo, vocês falaram aqui, né? Não é uma receita pronta para cada um tem seu processo, a sua própria evolução. E nesse contexto, como é que vocês acham aí que esse movimento, você falou até que, puxa, isso é tóxico, né? Como é que a gente delega um processo que é tão importante, né, e profundo, que inclui resultados, que inclui tudo que a gente falou, para o middle management, né? O que você acha, Miriam? Vicente, vou reunir uma coisa que a Adriana falou, uma coisa que a Alessandra falou e o que tu está trazendo agora, porque foi o que... E a Alessandra focou na fala dela nisso. Quando a gente fala, hoje a gente vem falando bastante nessa questão da humanização, de termos, né, organizações mais humanizadas, mas como a gente está colocando isso na agenda da empresa? Eu estou delegando isso, eu estou dizendo assim,
Não, esse time vai ser o responsável. Esse time é o que precisa humanizar a organização. Como que está chegando isso? Eu não estou dizendo que isso esteja errado, porque eu já acho que é um grande avanço de estarmos fazendo isso, né? Então já é um grande avanço. Mas como nós estamos aqui para nos complexificar juntos e complexificar aqui né, os nossos pensamentos, humanizar, se a alta gestão não está pronta para isso, se a média gestão não está pronta para isso, alguém que está pronto para isso precisa começar a fazer isso dentro da organização. Então, vai ser um projeto, vai ser um piloto, vai ser... Como vai ser? Por quê? Porque humanizar significa que o ser humano, ele, dentro de si, ele compreende o que é isso e tem propriedade para falar sobre isso e conseguirá transformar isso de uma forma que outros sistemas de valores, que outros níveis de consciência conseguirão absorver. Porque humanizar também significa que eu preciso acolher com amorosidade aquela pessoa que não vê o ser humano como algo importante. E às vezes eu percebo coisas assim, mas se não vê, se aquela empresa não vê, ou se aqueles diretores ou se aqueles gestores não veem como importante, então essas pessoas não são humanizadas. Então a gente esquece o objetivo do porquê que nós estamos falando sobre isso na organização e a gente entra para um nível, para alguns sistemas de valores, eu estou falando de sistemas de valores aqui, níveis de consciência ligado ao estudo da dinâmica em espiral integral, a gente entra numa perspectiva de combater ideias, de combater pessoas, e não de receber aquele ser humano na humanidade que ele tem para me dar hoje, mas ele está comigo na organização, ele é meu colega, ou ele é meu líder, ou ele é meu gestor. O quanto humana, ou humanizável, ou capaz de humanizar eu sou. Então, não sei se a Juliana também tinha trazido uma pergunta dela, ou eu li implicitamente que ela queria como começar, por onde começar, alguma coisa nesse sentido. Eu diria que quem tem os sistemas, o nível de consciência capaz de fazer isso, precisa começar a fazer isso. E quando isso for disseminado, que todas as pessoas sejam respeitadas onde elas estão, mesmo as pessoas que enxergam hoje para a humanização como algo desnecessário. Por quê? Porque o objetivo é, de fato, a gente conquistar uma amplitude maior dessa humanização conosco, com quem está perto de nós, com a nossa organização, com a nossa comunidade, com a nossa sociedade e com o planeta. Mas isso precisa começar de algum lugar. Então, a gente poderia falar no ideal. O ideal seria que a alta gestão tivesse tivesse pondo isso na agenda estratégica da empresa. Esse é o ideal. Mas se a gente for esperar por esse ideal, quanta coisa a gente deixa de fazer, que a gente poderia estar fazendo, sabe? E eu sou muito também do aspecto de todas as pequenas ações. Se a gente reunisse isso tudo em rede, isso dá um impacto muito grande. Então, qual é a pequena ação que eu poderia estar fazendo hoje, que eu não estou fazendo, e que eu poderia fazer dentro da minha, do meu momento, da minha compreensão e da minha consciência? Então, eu sou uma pessoa muito do agora, assim, sabe? Não pensar muito, nossa, a gente só vai conseguir se aqueles recursos todos estiverem. Não, a gente já tem um monte de recurso hoje. Talvez a gente não esteja pensando na complexidade suficiente para entregar o resultado que a gente já poderia estar entregando hoje, né? E sem excluir os resultados que as organizações precisam, não só o resultado dessa contribuição com a saúde planetária e com a saúde da espécie humana, né? Legal. O Oscar Calderoni aqui falou, né? Talvez a melhor maneira de tentar algo seja agir como se esse algo já fosse, né?
que remete ao que você está trazendo, né? De primeira pessoa, né? Você agir a partir daí, né? E eu me lembro que a Margaret Mead, com relação a essas grandes transformações que a humanidade já passou, né? Ela fala que, né, não duvide o que poucas pessoas conscientes, conectadas e que estão presentes conseguem fazer para mudar as coisas, porque na história da humanidade sempre foi assim, né? Nunca foi algo idealizado, foi a partir da primeira pessoa que a coisa acontece, né? Bacana. A gente, infelizmente, está chegando no nosso limite. Eu queria fazer uma pergunta final para vocês, assim, nesse compartilhamento nosso, né, das nossos propósitos que a gente faz, onde a gente dedica a nossa energia, e que traz muito prazer, mas também deve trazer algumas situações onde a gente precisa de ajuda, às vezes. E eu queria que vocês imaginassem que, por obra divina, né? Vocês estão andando numa praia, nas férias ou no fim de semana, e de repente você chuta alguma coisa metálica e você vai ver ali enterrado atrás e você acha uma lâmpada de gênio, sabe? Só que é uma lâmpada do gênio da cultura organizacional. E ele fala para vocês, depois que vocês libertam ele, né? Vocês têm um pedido para ajudá-las nessa jornada, né? Seja geral, seja para você, seja para as organizações que você trabalha. Qual o pedido que você faria para o gênio da cultura organizacional? Vou começar com a Alessandra agora. Nossa, um pedido só? A gente está falando aqui de tanta complexidade. Dá para fazer um pedido combo, né? Aquela coisa assim, né? Fazer um combo para ele, né? Bom, eu acho que uma das coisas que vem é como é que a gente poderia avançar nessa expansão, né? Ele vai ajudar a avançar nessa expansão de consciência dentro das organizações, onde a gente pudesse combinar alguns elementos, né? Acho que essa visão ampliada, que é muito necessário, que vai abraçar essa complexidade toda que a gente está falando aqui, né? Que tudo é verdade, né? Todo mundo trouxe, todos são elementos, né, verdadeiros e que existem, mas abraçar essa complexidade, como é que isso se reverte. Então, a gente pode chamar de visão ampliada, visão sistêmica, mas como é que a gente ajuda a desenvolver isso? Como é que a gente ajuda a conectar as pessoas com o propósito, alinhar propósitos, ter aquela conexão muito forte e poderosa que se transforma, né, em realmente um grande vetor ali de mudança. E, por último, né, se ele brindar, como é que a gente consegue criar esses espaços de mais verdade, de mais autenticidade, de mais vulnerabilidade, e que a gente realmente consiga perceber que está tudo mudando, o futuro está aí, mas o futuro é humano, né? Então a gente precisa trazer as pessoas para a sua essência, que é isso que vai ser uma potência transformadora. Acho que esse seria meu combo para o gênio. Bacana. E aí, Adriana? Cara, minha cabeça está borbulhando de pedidos. E também fui sequestrada por uma pergunta da Andressa Borges, mas vamos lá. O que eu pediria é que a gente realmente, que todas as empresas do mundo ingressassem no capitalismo consciente. Uhum. O mundo que eu sonho é um mundo que a força das empresas sejam usadas para o bem. Bacana. É uma força muito forte, né, no contexto atual, né, das organizações. Valeu, Adriana. E Miriam? Eu posso pegar todos os pedidos da Alessandra e da Adriana juntos já, né? Já vou considerar que o gênio já fez isso, já concedeu para as duas, então está concedido para mim também. Eu incluiria para o gênio que ele permitisse nas organizações, abrisse um espaço que a gente pudesse conversar mais sobre o que é ser humano, o que é na nossa integralidade, né, biopsicossocialmente. E que, ao fazermos isso, que a gente conseguisse encontrar informações suficientes para irmos resolvendo os medos que nos impedem de fato, nos tornarmos mais humanos.
e que ao resolvermos esses medos, a gente se dá conta que os resultados não sofrerão nenhum impacto. Eles melhorarão, só que a gente vai ter uma condição de saúde na organização, na sociedade e uma saúde planetária maior. Então, eu fiz uma linha de raciocínio para o Gênio, vamos ver se ele entende, né? E se ele me atende na minha linha de raciocínio. Mais a Alessandra pediu, mais o que a Adriana pediu. Bacana, esse Gênio vai dar conta, pode ter certeza. Eu teria um pedido também para ele, que vocês foram contando, eu falei, puxa, olha, que bacana, dá para somar. Mas o meu pedido para ele é que ele, para todos nós que estamos aqui, né, nos desse um poder de passar essa abertura de coração, essa generosidade, vulnerabilidade que vocês trouxeram aqui para a nossa conversa, né? Para quem está participando do diálogo, da conversa, e dessa capacidade para essas pessoas passarem para frente. Então, para mim, eu acho que com o que a gente conversou, com o que a gente trouxe, com o que a gente ofereceu e doou aqui, se a gente conseguisse fazer isso um processo de contágio, né? Essa capacidade do Gênio, puta, a gente ia longe, muito longe. Então, eu queria convidar todo mundo a continuar a conversa, porque tem várias perguntas que as pessoas trouxeram, né? A Andressa Borges trouxe a questão do olhar soft, neoliberalismo. Assim, vamos continuar a conversa aí nas nossas redes, né? Que a gente está conectado, né? E agradecer a todos e a todas a essa abertura, a atenção, a estar aqui junto com a gente, a Humanizadas, ao Pedro, Gabi, Igor, obrigado que você entrou agora aí para substituir, e a todos vocês que estavam aqui conosco, muito obrigado, e estamos presentes e disponíveis para continuar a conversa. Obrigada, pessoal, prazer. Obrigada. Tchauzinho. Bom almoço. Um minutinho, 2 minutinhos só para a gente fazer esse encerramento aqui, né? A gente agradece profundamente a nossos palestrantes por desvendarem os mistérios da cultura organizacional conosco, fazendo o fechamento aqui da manhã, né? E eu gosto quando termina assim o evento, quando termina com essas provocações, com bastante conteúdo, com bastante coisa legal, porque à tarde tem mais. Então, de manhã a gente falou um pouco sobre governança corporativa, gestão de stakeholders, aceleração da agenda ESG e sobre cultura organizacional. E tudo isso, né, tem um processo, tem um passo a passo que precisa fazer para acontecer, né? E o primeiro passo, como boa parte dos nossos palestrantes trouxeram aqui, é justamente a escuta, é justamente a parte de dados. E aí eu convido vocês novamente a acessar nosso Forms, que está aqui no link no fixo, né? Ele está no comentário fixo. Acessa nosso link para você, primeiro, ter acesso a 10% de desconto dos nossos produtos e dar o primeiro passo para fazer essa gestão humanizada da sua empresa. E também, se você quiser ter um certificado de participação aqui do evento, é só você clicar nesse link e você vai ter acesso também. A gente vai dar uma pausa aqui para o almoço. Na parte da tarde, a gente vai falar sobre governança de multi-stakeholders, sobre o futuro do trabalho, liderança e propósito e o futuro do capitalismo. A gente volta daqui 1 horinha, é isso, né, time? Das 13 horas a gente está de volta aqui. E aguardo todo mundo aqui, porque teve bastante gente, a interação de vocês no comentário foi muito massa também. Espero que a gente tenha todo mundo aqui. 1h15, me corrigir aqui, desculpa, a 1h15 a gente volta. Valeu? Boa tarde, bom almoço, pessoal. Tchau, tchau.